mamães queridas, estou de volta para mais uma conversa com uma convidada que já esteve aqui antes e que deu muita repercussão positiva à nossa conversa, e eu quero conversar agora com ela sobre um outro assunto também muito interessante, sobre a dificuldade que muitas de nós têm de pedir ajuda. E às vezes, quando pedimos ajuda, quando conseguimos, encontramos alguém disposto a nos ajudar, a gente fica ali fiscalizando, querendo que seja feito do nosso jeito. E aí a gente acaba desestimulando, né, essa ajuda que chegou para estar ali nos estendendo a mão. Então a gente vai conversar com Socorro Pizzi sobre um detalhezinho muito importante, que é o controle, né, Socorro? Eu acho que esse assuntozinho aí, né, esse controle, ele pega a gente que é mãe em diversos pontos, né? Não é só nessa questão da ajuda, não, né? Socorro já esteve aqui, seja bem-vinda novamente, mas esse tema, assim, é especial, porque eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso, né, Socorro? Com certeza. Obrigada, Alessandra, por estar aqui hoje, pelo convite. Mas com certeza, o controle vai na contramão de tudo que a maternidade pede, né? É verdade. E é o grande desafio, né? O grande desafio de todas nós, né? É verdade. É esse. É realmente abrir mão desse controle, deixar fluir, né, pedir ajuda, delegar. Eu acho que a maternidade ela poderia ser muito mais leve se a gente soubesse abrir mão disso tudo, né? A gente já tá lá na gestação, já fazendo os planos, né, para como que vai ser. Sim. O quartinho, a roupa que a gente vai usar, o sapatinho que vai combinar com o quê. Exato. Mas tirando aqui pela minha experiência, meu filho já chegou sendo contra tudo que eu tinha planejado, porque ele não gostava das trocas de roupa, eu queria botar ele como um bonequinho, assim, um príncipe. Aí ele não gostava, ele tinha sensibilidade às peças de roupa e já começou a se estressar com roupa, com o sapato. Muitas das vezes foram as vezes que eu tive que sair com ele de meia antiderrapante, porque eu não conseguia colocar o sapato nele. Então ele chegou dando chute na minha necessidade de controle, ele foi derrubando tudo. O filho ensina, né, do que se trata a maternidade, né? E na mãe gera muita frustração nesse momento, né, Alessandra? É aquele lutozinho, né, de você entender que você não manda em nada, nem você mais. Exatamente. Então causa, porque onde tem expectativa demais, expectativas que não são correspondidas, vem a frustração muito grande, né? Uma dor, a sensação de que realmente perdeu aquela idealização, e o que é que eu vou fazer com o que eu tenho agora, com essa realidade difícil, né? E é isso. Então o filho vem ensinado que se trata a maternidade, que é de um outro ser. A gente engravida achando que é sobre nós, né? Vai ser do meu jeito, da minha cor, do formato que eu quero, no modelo que eu quero, e não é bem assim. Até nessa fase inicial tem uma certa simbiose, né, Socorro? Tem assim, uma fusão muito grande. Uma fusão que é necessária, né? Importantíssima para a construção do vínculo, né? Isso. Importante. Mas depois, ao longo do tempo, a gente vai precisando ir soltando, né? Se afastando. Mas esse processo, ele é delicado, né? É delicado. Como você disse, é muito importante isso num primeiro momento. Então, na gestação, a gente imaginar como vai ser, né? Ficar imaginando como vai ser o quartinho, como eu quero que seja, conversar com esse bebê, imaginar como eu quero que ele seja. Então é muito importante para a construção do vínculo. Essa idealização é importantíssima para se vincular com esse bebê que na verdade a gente não conhece, né? Mas que já sente muito. Então a gente precisa sim disso, de toda essa idealização, para que a gente construa um vínculo positivo com esse bebê, um apego com esse bebê. Assim que esse bebê nasce, ele não é exatamente como a gente imaginou, né? Aquele é o nosso bebê real. E aí a gente vai começar a lidar com esse bebê real, né? E aos poucos a gente vai entendendo que as coisas não são bem como a gente imaginou. Num primeiro momento vem um baque, né? A própria maternidade não é como a gente imaginou, eu não imaginava ter que estar passando por isso tudo, eu nem imaginei que se tratava disso a maternidade, eu só faço chorar, eu não vejo plenitude nisso, nunca me falaram sobre isso e na verdade eu nunca quis saber também.
né? Porque é muito bom esse lugar de onipotência, né? A gestante tá, né? Então, quando a gente lida com a realidade, vem a impotência. Meu Deus, o que é que eu faço com isso tudo? É um excesso muito grande. Vem a primeira decepção ali com a maternidade real. Mas não para por aí. Porque nesse primeiro momento, quando você passa desse primeiro momento, você vai entendendo que a rotina é outra, tá tudo bem, construo uma nova rotina, já consigo lidar com essa maternidade, meu bebê é tudo aquilo que eu quero. No primeiro momentozinho, muitas conseguem ainda fazer desse bebê tudo aquilo que ela quer. E vem o segundo momento, que é quando esse bebê, ele sai dessa fusão lá por volta dos 2 anos de idade e começa a bater o pezinho no chão, dizendo não, que ele começa a verbalizar que não quer, que entra nos 2 anos, né, em diante, que é a fase importantíssima porque tem essa a fase importante da diferenciação. Né? Então, até no primeiro momento, a coisa bem indiferenciada. Mãe e bebê, aquela coisa bem, né, fusionada. E é importante, à medida que esse bebê vai crescendo, ele vai ganhando habilidades. Então, ele endurece o pescocinho, ele senta, ele começa a engatinhar. Daqui a pouco tá andando, tá dizendo o que quer. Começa a falar, balbuciar, começa a falar. Então, ele vai crescendo. Até ele amadurecer um tanto e entender que mamãe é mamãe e eu sou eu. Lá por volta dos 2 anos. Começa a verbalizar, dizer não quero ir com esse sapato, eu quero ir com essa sandália. Não quero ir com esse, quero ir. Então, e aí começa a chocar, né? Sim. Nossa, não é bem como eu pensei. Então vem um momento importante dessa diferenciação, essa individualização. Eu sou eu, mamãe é mamãe. E é importantíssimo isso, né? É demais, mas é difícil, é doloroso, como tudo, acho que cada e a fase mãe que a gente e aí mais uma frustração. Aquele bebê ternurinha que eu tinha agora tá me peitando, né? Segundo a cabeça da mãe, ele tá me peitando, ele tá me enfrentando, ele tudo que eu sugiro ele não quer. Sim. Né? E faz parte do processo de desenvolvimento que é importante para ele. Verdade. Socorro, assim como é difícil a gente se desvencilhar disso, muitas vezes é difícil a gente pedir ajuda, né? É difícil a gente aceitar que não somos nós, né, que colocaram tanto na nossa cabeça que a gente tinha que dar conta de tudo e que agora a gente simplesmente vai pedir ajuda porque a gente não dá conta de tudo. Né? Aceitar essa realidade não é fácil também, né? É difícil você dizer que eu preciso de ajuda porque eu não tô dando conta. Se te disseram que você tinha que dar conta. Exatamente. Né? Então, assim, é também um processo de aceitação, né? E de abrir mão do controle, não é isso? É, porque o controle vem disso, né? O controle vem. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho que dar conta de tudo, e eu entendo isso muito nova, né? Então eu vejo casos de famílias com 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Essa mulher muitas vezes é mais nova que esses irmãos e ela já é cobrada pela mãe a dar conta de coisas que os meninos passam, né? Então a menina é cobrada detalhes, né? Arruma esse cabelo, arruma essa roupa, bota a toalha no lugar, olha sua cama desforrada, e os meninos estão lá de boa, brincando no sofá. Venha me ajudar a enxugar esse prato, venha me ajudar. A menina pequena entende que tem que dar conta das coisas, que ela não pode simplesmente ser criança e ela não pode pedir ajuda, porque ela entende que já vira um fardo ali, você é mulher, você tem que saber cuidar das coisas. Então, veja que interessante, ela começa a fazer por ela, não, deixa que eu faço. Então, é o meu jeito. Então, não estou acostumada a pedir ajuda. Quando eu peço ajuda e recebo essa ajuda, eu entendo que é o jeito da pessoa. Essa pessoa vem me ajudar e vem imprimir o jeito dela, né? Mas se eu passo uma vida entendendo que eu não posso pedir ajuda e que eu tenho que fazer por mim, então sempre vai ser do meu jeito. Então vem o controle. Então eu sinto um desamparo ao mesmo tempo que eu digo, eu banco, deixa que eu faço, é do meu jeito. Esse copo vai ficar aqui e ele vai ficar aqui porque é do meu jeito. Assim vai ficar bom, né? E aí, quando entra a maternidade, que é um excesso em cima de um excesso que você já vivia, é um copo que transborda e você realmente precisa de ajuda para dar conta, vem o medo de receber, de ser um fardo, né? Então, você mexe em feridas antigas suas, né? Quando eu pedi ajuda, eu não recebi. Quando eu pedi lá atrás ajuda, no mesmo momento de fragilidade, eu senti que eu era um fardo, eu senti que as pessoas não queriam, mas faziam por obrigação, né, reclamavam. Então vem a ferida do
eu vou incomodar, né? Sim. E ao mesmo tempo, e se essa pessoa aceitar, eu quero que seja do jeito dela, porque eu cresci fazendo do meu jeito, já que eu não podia contar, né? Então a pessoa vai vir, vai me dar um copo, vai me botar de qualquer jeito, e eu, não é desse, sabe? Então, a maternidade, ela mexe em feridas profundas, sabe? Ela mexe com as nossas sombras, com aquilo que a gente não quer mexer normalmente, porque dói, né? Dói entender que esse controle é necessário, porque no fundo eu me sinto desamparada. Então é melhor eu fazer, deixar perfeito, do que esperar que alguém faça, porque aquilo dói, porque eu senti um dia que eu não ia receber essa ajuda. E também, Socorro, acho que pega aí num lugar que a nossa autoestima é tão, né, machucadinha e tão rasa, Sim. que se a gente delegar, há uma sensação de perda de poder, né? Porque pelo menos no lar eu mando. Sim, pelo menos no outro lar aspecto eu sou importante, exato. dona, né? Exatamente, outro aspecto importante, né? Então, já que eu não estou trabalhando, então não estou trabalhando como eu gostaria, eu não estou recebendo o suficiente para ajudar na casa, né, com o financeiro da casa, então eu vou cuidar da casa, então eu vou fazer meu papel na casa. Então, se eu peço ajuda, parece que eu não estou sendo suficiente. Né? Então, mexe muito, né, com a autoestima mesmo, com aquilo que esperam de nós, da guerreira, que dá conta de tudo. Existe uma romantização em torno dessa guerreira, né? Isso. Então, a mulher guerreira, ela é muito bem vista, né, aos olhos da sociedade. Essa mulher dá conta de tudo, a casa dela, dos filhos, do trabalho. E, na verdade, não é assim, né? A que custo, né? A própria saúde, né? Então, essa mulher chega uma hora que não aguenta. Quando lá atrás, né, surgiu-se esse discurso, né, para nos fazer ficar em casa, né, cuidar dos filhos, ser dona do lar, ser rainha, né, assim, falem de séculos atrás, né, quando começou essa história do mito do amor materno, aquela coisa, toda aquela construção social que teve. Lá no século XVII. Isso, lá atrás. Que a mulher nem gente, né, era considerada, né? Então, assim, uma pessoa que não era nem gente considerada e de repente colocar ela dentro do lar e dizer assim, você é responsável por este ambiente, você é a rainha deste lar. Que glamour, né? Exatamente. Que poder, nossa, me empoderaram, né? Que coisa, né? Eles utilizaram isso como uma forma de controle, né? Então, assim, as mulheres, elas não tinham voz, né? Então, elas não tinham vez, não tinham voz, também não se responsabilizavam pelos seus filhos, na época não tinha isso, o bebê nascia e ia para suas amas, né? A mortalidade infantil era muito grande, sim, e daí até quem falar no livro Mito do Amor Materno, de Elizabeth Badantay, isso está muito esclarecido, ótimo, né? Maravilhoso. Livro, né? Eu indico quem tem a abre horizontes, né? E quem tem curiosidade de entender de onde isso surgiu, porque isso tudo que a gente vive hoje, essa história da maternidade instintiva, o mito do amor materno, foi construído. Né? E se é construído, ele pode sim ser desconstruído. É o que a gente está tentando fazer. Então as mulheres antigamente, elas não tinham esse apego aos filhos. Então, se não tinham, já mostra que não é instintivo esse amor é construído, né? E isso incomodava muito os homens da época, porque a mortalidade infantil era muito grande. As mulheres, assim que tinham filho, muitas sim, se arrumavam para voltar a ser esposa, porque eram cobradas pelos maridos, mas muitas estavam desejando ir para as ruas, ter voz, né? E aquilo começou a incomodar, né? Então, a partir de determinado momento, né, foi até a publicação de Rousseau, Emily de Durkheim, que faz essa exaltação, esse enaltecimento do amor materno, né? Ele, né, entre parênteses, ele que tem, culpado, que abandonou 5 filhos, né? Ele teve 5 filhos e nem não assumiu. Então ele enaltecia. Não sabia dessa história, né? A fofoquinha. Então ele enaltecia o amor, com esse livro, enaltecia o amor materno, justamente para, através da culpa, chamar as mulheres de volta para casa, dando também isso, né? Você vai ficar responsável pelo lar, pela saúde dos seus filhos, pela educação. Então, ao mesmo tempo que gerava uma culpa naquelas que resistiam a isso, você vai deixar seu filho, né? Gerava culpa,
Mas também tem essa questão, muitas mulheres se sentiam enaltecidas mesmo, tem uma função, né? Uma coisa muito honrosa, né? Assim. Isso, e eu acho que dura até hoje. Com A certeza. gente está tentando desconstruir isso, mas isso ainda é muito presente, né? É muito presente. Essa dificuldade que a gente tem hoje de pedir ajuda, de dizer que não dá conta, eu acho que vem daí, né? Como é que a gente vai dizer que não dá conta se nos ensinaram que a gente precisava dar conta? Exatamente. Né? Precisava dar conta porque você é responsável por esse lar, pelos filhos. E pelos filhos, pela educação deles, pela saúde deles, pela formação deles, a formação religiosa deles, pela formação emocional deles. Você conta tudo. Tudo de bom que ele fizer foi sua função. A mulher edifica o lar. ruim. A mulher edifica o lar. A história da mulher é edificar o lar. Muitos vão dizer, mas isso não é bonito? Vocês estão criticando isso, a constituição de uma família, de forma alguma. Não mas disso. Mas nessa construção de uma família, a mulher não deve deixar de existir. Porque nessa lógica aí, a mulher não existe. Ela só existe para servir, para cuidar do outro. E ela? Em qual momento aí ela vai parar para estudar, para retomar o trabalho dela, para poder ir atrás dos planos, dos projetos que enquanto menina ela tinha? Ela é um ser humano também. Ela precisa ser cuidada, ela precisa se olhar no espelho e se reconhecer, seja qual idade for, entendeu? Então, o grande problema é essa grande devoção, essa grande abrir mão de si, né? Isso romantizar pelo outro, né? A questão é essa. Entendi. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível maternidade no ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 é o DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. É verdade, a gente tem muito disso ainda. E é por isso que eu acredito que quando muitas de nós não consegue essa coisa do delegar e simplesmente deleguei, deixa lá, faz, né? A pessoa faça do jeito dela, na hora dela, tá tudo bem, é função dela. Não, a gente fica ali fiscalizando, querendo que seja feito do nosso jeito, na nossa hora, como é, né, criticando. Então, assim, isso também é uma coisa ruim, né? É ruim para quem tá do nosso lado, né? Porque a gente tá, às vezes tem até uma pessoa querendo ajudar, mas fala exatamente. Assim, você não me ajuda. O próprio pai, né? Então, existe esse movimento dos novos pais, dessa desconstrução de tudo aquilo que eles receberam, que aqui o papel da mulher, o papel social da mulher de cuidadora, né, do lar, e de tudo ali que diz respeito à família, e o homem de provedor. Então, muitos de nós tivemos pais ausentes, frios afetivamente, autoritários, porque estava nesse papel de respeito, né? Tudo se referindo à mãe, tudo a gente ia na mãe, né? Então, muitos pais hoje em dia, pela falta que sentem do pai, querem fazer diferente com seus filhos. E aí, na tentativa de fazer diferente, encontra um obstáculo, que é essa mulher que tenta sabotar a todo momento essa vontade de fazer a parte dele. Sim. Mas, Alessandra, essa questão do controle, do delegar, do pedir ajuda, tem muitas camadas. Todas elas vindas de um mesmo lugar, que foi esse processo histórico aí que a gente tocou. Sim. Mas, no caso do homem,
Tem muitos homens querendo tentar mesmo, e a mulher acaba sabotando, porque desde pequena, por conta desse processo histórico, elas foram colocadas no lugar de a mulher precisa cuidar, precisa ser feminina, cuidar, edificar o lar, aprender a cozinhar, aprender a cuidar do filho, prestar atenção nos detalhes, né? Ter atitude. A mulher foi criada para isso, né? Então, espera-se isso dela. Então, ela acaba sabotando quando percebe que o homem não está fazendo exatamente do jeito que ela acha certo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem mulheres que até querem ajuda, só que tem homens que fazem de qualquer jeito. Não, tem os que não fazem e sobrecarregam, e tem aqueles que fazem de qualquer jeito. Só para querer de novo, ser demandado novamente. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, tem muitas mulheres que realmente sabotam, que têm dificuldade de pedir ajuda e quando pede fica em cima ali, sabe? Sabotando o crescimento do outro. Isso tem, né? Que tem que ser do meu jeito. Eu prefiro me cansar do que mandar o outro fazer. Então, existe isso. Mas também tem aquelas que já entenderam que realmente precisa dividir e compartilhar, mas quando pedem, feito de má vontade. Né? O homem faz de qualquer jeito e ela já não pede de novo. Quando faz, né? Quando faz, não tô nem chegando no ponto de não fazer. É assim, ela acaba não pedindo, porque da última vez que pediu foi um aborrecimento, entendeu? É difícil essa relação. É muito difícil, né? São muitas camadas para olhar, né? Aí também passa um pouquinho pela autoestima da mulher, você diria? Sim, passa, né? Essa questão da insuficiência, tipo, o cansaço é um excesso muito grande. A gente acaba o dia com a sensação de dever, né? Não fiz tudo que eu queria, Você já amanhece se sentindo mal porque um monte de pendência é muito excessivo. Porque são várias coisas, vários papéis. Então, você tem seu lado, o seu trabalho. Então, tem as obrigações do seu trabalho. Tem com o filho, tem com a casa. E a conta não fecha. O dia acaba, a semana acaba e você não consegue fazer tudo. Então, para essa mulher existir e poder executar os seus outros papéis, ela precisa de ajuda. Ela precisa de um parceiro ali que compartilhe a maternidade com ela, faça o papel dele, para que ela consiga respirar e existir. Quando a mulher não tem isso, então ela fica realmente muito sobrecarregada, com a sensação de insuficiência, muita culpa, não sou capaz. Muita não consegue enxergar que é porque realmente não tem como você dar conta. É muita coisa, você tá sozinho. É muito duro ouvir isso também, né? É muito doloroso você chegar a essa conclusão. Eu não dou conta porque eu sou só, né? Então, eu tô cheia de gente aqui do meu lado, mas eu não posso contar com ninguém. Isso é muito doloroso. Entende? Então, afeta mesmo a autoestima, porque até ela chegar a essa conclusão, ela já se culpou, ela já se cobrou, ela se achou incapaz, porque minhas colegas dão conta, eu não dou, chego no final do dia e não fiz, né? Eu preciso estudar e não consigo, eu preciso fazer uma refeição mais saudável para o meu filho e não consigo, eu entro nas redes sociais e vejo que as outras mães conseguem, eu não consigo, então aquela sensação de incapacidade, de insuficiência pega bastante. Dá pra trabalhar isso em terapia? Dá, né? Com certeza dá. Mas não só com ela. Quando eu vejo que é algo ali do clã, dinâmica familiar, a gente precisa chamar os outros. A gente precisa trabalhar isso, né? Você faz esse trabalho assim de juntar toda a família? Cada um faz isso né? Normalmente eu peço, quando eu vejo que está muito ligado, por exemplo, a essa falta de parceria com o marido, eu chego a chamar ele para uma sessão para ver em que local ele está. Porque muitos estão tentando acertar às vezes, como eu disse, eles não têm referência, querem acertar e a mulher está auto-sabotando. Então eu chamo esse homem para saber do que se trata, mais ou menos isso, né? Mas quando eu vejo que é algo mais enraizado ali da relação, eu encaminho para a terapia de casal, entende? Muitas vezes a gente precisa chamar mesmo. Porque tem coisas que dificilmente mudam, né? Socorro, a gente tem que realmente... E aí trabalhar em cima disso. A realidade é essa, e aí, né? O que é que você pode fazer com isso? Verdade. Mas você trabalha em terapia, exatamente. Primeiro entender que, assim, você não tá dando conta, a questão não é porque você é incapaz, não é porque você é insuficiente, é porque tá demais. São muitas. Preste atenção, né? Então a gente às vezes precisa mostrar. É interessante fazer uma listinha, né? Do que você faz no dia. Porque às vezes existem tarefas que fazem parte da carga mental, né? Por exemplo, que ninguém vê. Por exemplo, você tá ali lavando a louça, mas você já tá planejando a lista do supermercado.
né? Você já tá lembrando que você tem que comprar o presente do amiguinho que é aniversário é amanhã na escola. Então, assim, são muitas demandas que às vezes passam despercebidas. E trabalhos invisíveis ali, né? Que não são reconhecidos. Aí você acaba o dia e aí seu marido saiu para trabalhar, fez isso e aquilo, você, o que eu fiz hoje? Você não consegue reconhecer o que você fez, né? Então, acha que não fez nada. Não fez nada. A meta é muito grande, eu preciso dar conta de tudo e eu não reconheço o que eu faço. Aí ela se sente realmente muito mal. E quando eu chego em terapia, começa a mostrar que dá um excesso muito grande. Você não está dando conta porque não tem como dar conta. E o cansaço, e várias janelinhas abertas, eu adoro falar isso, essas pendências, a janelinha do Windows, várias abertas. A pendência traz um cansaço mental muito grande, ele demanda uma energia muito grande. Você tá aí sentada, mas você não para de pensar. Quando sair daqui tem que fazer isso. Eita, esqueci. Caramba, devia ter feito isso. Preciso fazer isso. Isso gera um cansaço mental muito grande. Muito grande. Que repercute nesse corpo, né, como um todo. E o Maternidade no Ar também tem uma parceria com o salão Liso Wellness 360 para tratamento capilar, manicure e pedicure, maquiagem, depilação, pilates e o Clube da Escova. Você paga R$ 99,00 e por um período de 30 dias tem direito a 6 escovas. Baratíssimo, né? O salão fica na Avenida Augusto Mainar, 341, no bairro São José, em Aracaju. As peças usadas nesse episódio são todas da Pra Você Acessórios. Todas elas estão disponíveis para venda, é só você entrar em contato com Bianca no @pra.você_acessórios. Você garante as suas peças com qualidade, preço justo e totalmente antenadas com as tendências de moda. Pra Você Acessórios, todos os estilos com preço justo e qualidade. Mulheres, são muitas camadas para a gente levantar aí quando se trata de controle, de atitudes com relação à divisão de tarefas, né, Socorro? Muita coisa para a gente analisar. Isso. Esse trabalho invisível, porque você colocou todos os filhos para a escola, o marido foi trabalhar, você ficou ali o dia todo na casa e você acha que não fez nada, mas quanta coisa você já fez. Né, você tá ali no bastidor, né, para que a vida deles ande, né? Exatamente. E a sua, infelizmente, muitas está estagnada, né? Isso tem mesmo. a vida estagnada porque está dando combustível para a vida dos outros membros da família caminharem, né? Combustível para os sonhos alheios. Combustível para os sonhos alheios, perfeito. E aí você se depara que os seus estão onde, né? O que é que eu fiz com tudo aquilo que eu sonhava? E aquela menina que sonhava em tudo aquilo, o que é que aconteceu com ela? E aí vem a tristeza. Então, quando a gente fala em prevenção, é justamente isso, né? O pré-natal psicológico, preparar essa família, planejar como é que vai ser o depois, como vai ser todas essas mudanças, justamente para prevenir esse sofrimento psíquico, todo esse desalinhamento que leva a adoecimentos, né? Levam a adoecimentos. E é interessante, né, Socorro, você que tá trabalhando com pré-natal psicológico mais diretamente, esse preparo emocional aí para a chegada de um novo membro da família, que é extremamente importante. Eu acho que é interessante você falar desses acordos, né, que precisam ser feitos antes que o problema se instale, se instale, porque quando ele já está, né? Quando o caos já tomou conta ali no pós-parto, a criança já está ali chorando, os acordos que não foram feitos lá atrás, eles vão fazer uma diferença enorme, né? Na piora daquele caos, né? Como eu digo, quando cada um sabe qual é o seu papel, as coisas se tornam mais leves. Entende? Tanto o pai, qual é o papel dele, a avó, qual é o papel dela, a rede de apoio, ter em mãos tudo aquilo. Até como a gente já conversou, rede de apoio também são os delivery, né? Então ter a carne, não vou pedir em tal lugar, a manicure, ela vem aqui em casa, porque facilita. Então
facilitar a vida, né, com as redes de apoio, cada um sabendo o que fazer. Tipo assim, a equipe formada. Isso torna a maternidade mais leve. A maternidade em si, sim, traz um peso, não sei nem se essa palavra é legal, mas sim, é um peso da responsabilidade, é um filho que chega, tem uma demanda muito grande agora à sua frente, mas não precisa ser sofrida, dolorosa. Ela é sofrida e dolorosa quando você se encontra sozinho, né? Desamparada, tendo que dar conta de um excesso danado, porque a vida daquele filho, mais a sua vida, mais a vida da família, tudo para você dar conta. Então o sofrimento vem do desamparo, da sobrecarga, do excesso, né? Então um caminho para as mulheres que estão nos assistindo, para quem pode, para quem tem o privilégio de contar com a possibilidade de fazer terapia ajuda profissional, isso, né? Isso. Para quem não pode, o que a gente poderia sugerir para essa mulher que não pode dispor de um terapeuta, de um psicólogo? Eu acho que de repente tentar olhar em volta e ver o que pode solucionar algum problema do seu dia a dia, né? De repente buscar alguém que se... Porque às vezes tem pessoas que querem ajudar, mas elas não sabem como, né? E de repente se você verbaliza que você precisa de ajuda, essa pessoa acaba encontrando um jeitinho. Um primeiro ponto, existem serviços psicossociais, né? O que a pessoa pode buscar ajuda a um valor mais acessível, a um custo melhor, certo? Então existe, certo? Existe. Então é importante buscar esses serviços, porque tem, tá? Num segundo ponto, como você disse, sempre tem aquela pessoa que você pode contar. Às vezes não é que você espera, mas isso, ampliar esse olhar, né? Ampliar esse olhar, né? Construir novas redes, porque a gente fica muito preso ao que minha mãe podia ter feito e não faz. Isso, aos familiares mais próximos, né? Minha mãe vê que eu tô aqui e não vem, minha irmã, o meu marido. Então, de repente, você entrar em contato com mulheres que também estão ali vivendo a mesma situação que a sua, fazer parte de grupos de WhatsApp é muito importante, com mulheres gestantes que estão ali com o filho no primeiro ano de vida, e fazer trocas, isso é muito bom, é terapêutico, né? Vizinhos, né? Vizinha, então buscar amigos, essa novos amigos, essa coletividade, né? Frequentar lugares onde você sabe, tipo, tem o Agosto Dourado, tem o Dia do Mamaço, lá vai ter muitas gestantes, eu vou ao Parque da Cimenteira, vou com meu bebê. Então sempre estar conectada a pessoas que podem te apresentar a outras, né? Se permitir se abrir mesmo, a pedir ajuda, entende? Não necessariamente naquelas pessoas que a gente espera, em outras, construir outras redes. Famílias dos alunos que estudam com seu filho na escola, né? São pessoas que estão ali se construindo, se ajudando, uma ajuda a outra. Eu acho que é ampliar esse olhar para o que pode ser rede de apoio, né? Para o que pode facilitar a sua vida. Uma comida congelada salva um dia que você não conseguiu cozinhar, né? E fazer o seu possível, colocar sem se como culpar, prioridade, né? Colocar como prioridade. Hoje eu cuidei do meu filho, não consegui arrumar a casa e tudo bem. Não colocar metas muito altas, né? Exatamente. Colocar dentro do seu possível. Um dia de cada vez, mas sempre com esse olhar de busca para aqueles que estão na mesma realidade que você, né? Então acho que seria um primeiro ponto. E buscar ajuda, perguntar aos profissionais que você vai, né? Um pediatra, ao seu próprio obstetra, sobre grupos, né? Para que você seja inserida. E sobre serviços psicossociais que oferecem atendimentos a baixo custo, um custo mais acessível. Participar de grupos, que muitas vezes grupos eles são mais acessíveis do que a terapia individual. Então está aberto, porque você consegue encontrar. É isso aí, mulheres. Escutem direitinho aqui novamente para tentar ter uma ideia, tentar vislumbrar algo que você possa ter como apoio, como rede de apoio, como ajuda. E não fiquem caladas, não fiquem sozinhas, porque isso realmente adoece. E é muito triste quando você se sente só, né? Procure ajuda, procure fazer grupos, procure estar em comunidades, que vocês vão se sentir bem melhor e vão ter soluções para situações, de repente, que vocês não estavam vislumbrando, mas que estavam ali, que eram mais fáceis do que vocês imaginavam.
tá bom? Contem com a gente vai estar sempre aqui discutindo esses assuntos, trazendo possíveis caminhos para que vocês possam repensar o dia a dia de vocês. Até breve, tchau, tchau!